salve, meus queridos e minhas queridas! Como é que vocês estão? Bem? Felizes? Espero que sim, hein? Sou eu, professor Helder, mais uma vez. E agora a gente vai falar de um tema muito interessante, né? Não um tema como todo, mas a gente vai dar uma introdução sobre resistência dos materiais. É isso mesmo, hein? Uma parte da mecânica do sólido extremamente importante, hein? E hoje, o que eu venho falar para vocês? Eu venho falar para vocês sobre a estática. Por quê? Porque esses são conceitos fundamentais para a gente conseguir aprofundar nossos conhecimentos, ok? Olha que interessante. Para se ter ideia, a resistência dos materiais, o estudo dos materiais, como é que eles se comportam, se remonta lá do século XVII, quando Galileu Galilei começou a estudar de maneira extremamente prática como que esses materiais eles se comportam quando estão solicitados, quando temos uma força atuando sobre ele. Posteriormente, viu-se a necessidade de conhecimentos não só experimentais, mas de modelos matemáticos que nos predizem, que nos determinam, que nos mostram como é que esses materiais eles vão se comportar, como é que eles vão romper ou não, ok? Então essa parte que nós vamos ver hoje, a resistência dos materiais, ela nada mais é do que o estudo das cargas, das tensões, das forças e dos momentos internos, ok? O que acontece dentro de uma estrutura, dentro de uma máquina, que faz com que ela rompa ou não rompa, se ela se deforma ou não, ok? Para isso, pessoal, é importante nós sabermos que existem dois tipos de cargas externas, que seriam as forças de superfície e as forças de campo. Olha que bonito. Cargas externas. Cargas externas. Nós temos dois tipos de cargas externas. Uma é a força de superfície e outra seria a força de campo. Força de campo. Quem já está acostumado, quem já está estudando ou já estudou mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte, vai ver que tem uma correlação entre essas disciplinas, né? Entre os conceitos. E é lógico que tem que ter. Porque todo o nosso conceito dentro da engenharia, ela principalmente se baseia dentro da mecânica clássica, né? No qual as leis de Newton, elas se sobressaem, elas governam, elas explicam esses movimentos, essas coisas da natureza. E o que seria a força de superfície? A força de superfície é quando há um contato direto entre dois corpos, ok? Então a gente tem a interação ou contato entre dois corpos. E por isso que nós temos a força concentrada ou a força distribuída linear. Então a força de superfície ela é dividida entre a força concentrada, força concentrada e a força distribuída de maneira linear. O que seria isso, professor? O que seria isso, Helder? Bom, pensem bem, aqui eu estou com um pincel, né? De repente eu vou aplicar uma determinada força sobre ele, ok? Nós podemos aplicar essa força axial que está nesse eixo, né? Meus dedos estão fazendo essa força sobre o pincel e podemos ter uma força de tração que tende a tracionar, tende a puxar este corpo e tem uma força também de compressão que tende a comprimir o nosso corpo. Repare que quando a gente representa essas forças, deixa eu representá-los aqui, olha, de uma maneira bem esquemática. Olha, quando nós representamos ela, muitas das vezes a gente representa assim, ó. Aqui, professor, representei essa força axial, essa força, neste caso, de tração. Está tracionando, ó. Maravilha, está tracionando o nosso corpo, ok? Repare, pessoal, que isso daqui é a representação de uma força concentrada. Por quê? Seria uma força concentrada em um determinado ponto. De maneira real, a gente sabe que não é isso que acontece. Nós sabemos que existem inúmeras forças ao longo ali de toda a área da seção transversal do nosso objeto sendo tracionadas, ok? E
isso, quando a gente representa todas essas forças, é o que nós temos uma força distribuída linearmente. A força está distribuída em uma linha, que seria a seção transversal, né? Que seria uma área da seção transversal aqui, ó, como se nós estivéssemos fazendo a seção aqui da nossa barra, do nosso pincel, neste caso, e ela está uma força distribuída linearmente. Ao longo dessa linha, a força está sendo distribuída, ó. Ó que bonitinho, ó. Isso que acontece de maneira real. Só que o engenheiro gosta de quê? Simplificar as coisas, né? E logicamente que nós simplificamos, mas sempre buscando os resultados coerentes com os dados teóricos, né? Não pode fugir muito, hein? Então, o que nós temos? A força concentrada seria nada mais, nada menos do que uma força resultante, né? Força distribuída linearmente e uma força aqui, olha, concentrada, ou seja, seria aqui no caso, pessoal, a resultante dessa força. Olha que bonitinho. Então, nós temos a força de superfície como carga externa e a força de campo. O que seria a força de campo? A força de campo é quando um corpo aplica uma força em outro sem que haja um contato direto entre eles, hein? Sem que haja esse tete a tete. Professor, me dê um exemplo. Bom, vamos pensar na força-peso. Força-peso proveniente da aceleração da gravidade, né? A força-peso, para a gente que está lembrando aqui, olha, seria a segunda lei de Newton relacionada ao movimento, né? A segunda lei de Newton relacionada ao movimento, nós temos que somatório das forças ou força resultante, isso é igual o quê? Massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton relacionada ao movimento. E o que seria a força-peso que está atuando em mim, que está atuando em você neste momento, no computador que você está vendo? A força-peso é um caso particular, no qual essa força-peso é quando a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, repare, a força-peso é um exemplo de uma força de campo, né? Repare, não tem algo encostando e tendo um contato direto com a gente. Temos sim uma aceleração da gravidade que exerce uma força-peso, no qual tem uma influência sobre nós, ok? Essa aqui é a principal que a gente vai estudar. Mas existem outros tipos de forças também, né? Que são as forças eletromagnéticas, né? Mas deixa eu ir para frente, em outro momento a gente aprofundar sobre isso. Então, repare, já que a resistência dos materiais, nós iremos estudar as deformações de um corpo internamente, ou seja, como é que esse corpo ele se comporta quando cargas externas atuam sobre ele, ok? Muito interessante. Para nós fazermos isso, para nós fazermos essa análise, é importante a gente seguir alguns determinados procedimentos. Então, toda vez que a gente vai estudar uma máquina, um processo, um equipamento, é importante, dentro de resistência a materiais e mecânica de sólidos, é importante que procedimentos? Primeira coisa, vamos lá, procedimentos para análise. Procedimentos para análise. O que nós temos que fazer? Bom, primeira coisa é a gente entender quais são as reações de apoio, né? Então, primeira coisa aqui, pessoal, temos que entender, determinar, se for o caso, as reações de apoio. O que seriam as reações de apoio? Bom, este quadro branco, ele está fixado à parede, né? Então, repare que ele está engastado, né? E mesma coisa se eu pegar um prego, eu peguei um prego, um parafuso e fixei ele na parede. A gente tem algo mais ou menos assim, ó. Eu peguei um prego lá, vou fazer um prego aqui. Essa parte fica para dentro, né? Ó. Ó que bonitinho. Peguei um prego e fixei ele na parede, ó. Tá engastado uma parte, não tá? Tá presa. Então, repare que se na hora lá do parafuso ou do prego, o prego estava fazendo aqui, ó, uma força
axial, né? Eu estava fazendo uma força axial, ó, estava fazendo uma força axial. Se fosse parafuso, eu estava fazendo um torque. O que é um torque? Eu estava realizando um momento. Pô, professor, mas o que é isso? O que é esses conceitos aí? Tem tempo que eu não estudo, eu estou começando agora, primeiro vídeo relacionado a esse conteúdo, e repara. Força nós já vimos. Se estiver em movimento, é massa vezes aceleração, né? Então a gente já viu que força é igual a massa vezes aceleração. E momento? Momento nada mais é do que força vezes a distância, vezes um braço de alavanca, né? Colocar um Dzinho aqui, ó, F vezes D, distância, deslocamento. Então reparem que a tendência é de colocarmos um corpo em movimento rotacional, né? Se fosse parafuso, ele estaria ali tendo que girando, rotacionando, né? E repara o seguinte, pessoal. Quando nós com o martelo batemos o prego, quando a gente no parafuso, a gente provoca um movimento rotacional, repare que tem uma reação de apoio na parede, né? A parede já está suportando todas essas cargas, né? Então repare que aqui, olha, se a gente tem um momento no sentido horário, a gente vai ter um momento no sentido contrário lá na parede, né? Assim como aplicando o martelo, né? Estou martelando o prego. Opa, a gente vê uma resistência, não vemos? A gente vê uma resistência. Você não precisava do martelo, ia com a mão mesmo, né? Então tem uma força no sentido contrário. Opa, essas são as reações de apoio. O prego, o parafuso está apoiado e eu preciso entender. Bom, naquele apoio, eu tenho força em qual eixo? Em X, em Y, em Z? Eu tenho momento ou não tenho? Em qual sentido que ele está? Horário ou anti-horário? Essa força está no sentido de tração ou compressão? Enfim, primeira coisa que a gente tem que ver nos procedimentos para análise de um problema é a gente entender as reações de apoio, ok? Posteriormente, segundo passo, nós temos que fazer o diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Pessoal, o que é o diagrama de corpo livre? É uma maneira de nós representarmos exclusivamente, unicamente, as forças atuantes naquele problema, ok? Então é um momento que a gente vai representar todas as forças que estão atuando naquele momento. E depois que a gente atua as forças, por exemplo, tá lá, ó, nosso exemplo lá de cima, né? Então vamos supor aqui, olha, que eu tenho essa seção aqui, ó, a interface entre a parede e o prego. Então eu tenho a interface lá, entre a parede e o prego. Vamos, uma área da seção transversal, eu fiz um corte aqui, ok? Fiz um corte aqui. Então nós temos lá a força lá do martelo, ou o momento gerado. Momento gerado. E eu vou ter o quê? Eu vou ter que desenhar as forças. Bom, eu tenho uma força atuando, pô, lá na parede eu tenho uma força no sentido contrário, né? Opa, na parede eu vou ter lá um momento no sentido contrário do parafuso. Então eu vou exercer uma resistência, tá? Então o diagrama de corpo livre é só representarmos as forças, né? E os momentos também são importantes, né? Visto que momento é força vezes distância. Maravilha? Depois de nós determinarmos as reações de apoio, o diagrama de corpo livre, o que devemos fazer? As equações de equilíbrio. São essas três etapas, hein? As equações de equilíbrio. Beleza, professor? O que são as reações de equilíbrio? Escrever aqui bonitinho que equilíbrio não apareceu, hein? Equações de equilíbrio. Repare, aqui nós estamos falando de um corpo no qual ele está estático, né? O prego dentro de uma parede, um parafuso. E a gente está vendo alguns conceitos, alguns fundamentos básicos da resistência dos materiais, que seria a estática dos corpos, né? Repare, se o corpo está estático, nós estamos falando que aceleração é uma velocidade que é igual a zero. Hã? Aceleração é a mesma coisa que velocidade?
Velocidade é a mesma coisa que aceleração? É claro que não, né, senhores? Repare que se a gente está falando da estática dos fluidos, a estática dos sólidos, repara o seguinte, estática significa que o corpo não tem movimento. E o que é movimento? Repare, eu estou em movimento em relação a vocês? Provavelmente não, né? A minha distância, a distância da tela do computador ou do celular em relação a vocês permanece a mesma, né? Repare que se você estiver brincando lá com seu celular, lá brincando com seu computador, aí sim eu posso estar em movimento. Mas se você tá bonitinho, sentado aí numa cadeira, numa escrivaninha, está me assistindo, a gente está tendo essa transmissão de conhecimento, eu vou estar estático, ok? E repare que que faz com que eu esteja em movimento? Bom, repare que para a câmera que está me gravando agora, eu estou estático. Mas agora, em relação à câmera, eu estou em movimento. E por que eu posso afirmar para vocês que eu estou em movimento? Bom, porque a minha posição, a minha distância em relação ao referencial, né? Em relação à câmera, então a minha distância em relação à câmera, com o passar do tempo, ela está alterando. Repare, eu estou falando que posição alterando em relação ao tempo. Eu estou falando aqui posição, estou tendo uma variação da posição em relação ao tempo. Opa! Posição, a unidade do sistema internacional é metro. De tempo é segundo. Opa, eu estou falando de algo de metros por segundo. Então repare que se um corpo está em movimento, obrigatoriamente ele tem velocidade, tá? E se um corpo ele tem velocidade, ele pode ter aceleração ou não. Mas como a gente está falando da estática, na estática, velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, a aceleração também vai ser igual a zero. Opa! Se a velocidade é igual a zero, logicamente a aceleração é igual a zero. Lembrando que a aceleração, que a aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade em relação ao tempo, né? Unidade da velocidade é metros por segundo, da aceleração metros por segundo ao quadrado. Repare, se um corpo está estático, a segunda lei de Newton relacionada ao movimento, ela não é aplicada, né? Porque força igual a massa vezes aceleração. Opa, não tem aceleração não, professor. É isso mesmo. Então, massa vezes zero. Massa vezes zero é zero. Então, se a gente está falando da equação de equilíbrio para um corpo estático, nós temos obrigação de saber que o somatório das forças é igual a zero, né? E a equação de equilíbrio fala que o somatório das forças é igual a zero e o somatório dos momentos também será igual a zero. Olha que bonito. E esse somatório das forças e do momento é em todos os eixos, né? Então, de maneira completa, nós teríamos que escrever da seguinte maneira, ó. Vem para cá. De uma maneira completa, a gente escreve assim, olha. A gente escreve que... Nós escrevemos isso daqui, ó. A gente escreve que somatório das forças em X é igual a zero. Somatório das forças em Y é igual a zero. Somatório das forças em Z é igual a zero. Momento. Somatório dos momentos em X é igual a zero. Somatório dos momentos em Y é igual a zero. Somatório dos momentos em Z é igual a zero. Essa é a maneira completa, né? Essa é a maneira completa de nós escrevermos, de nós determinarmos o equilíbrio de um corpo estático. Na engenharia, como é que a gente utiliza? Bom, geralmente a gente fala de sistemas coplanares, ou seja, sistemas que estão no mesmo plano, né? Plano X e plano Y, né? Então a gente simplifica isso, falando que para uma equação de equilíbrio, nós temos que somatório das forças em X é igual a zero, somatório das forças em Y é igual a zero. E o momento, professor? O somatório dos momentos
em relação a determinado ponto, que eu vou chamar de origem, vai ser igual a zero. Olha que bonitinho. Olha como o engenheiro ele simplifica as coisas, hein? Tá vendo? Então, simplifiquei aqui a equação de equilíbrio. Então, repare aqui, para a gente fazer análise de um problema dentro de resistências materiais, a gente determina ou a gente explicita, deixa à mostra quais são as reações de apoio. Depois, nós fazemos o diagrama de corpo livre, representamos ali as forças e os momentos que estão atuantes naquele corpo de estudo. E depois nós colocamos as equações de equilíbrio. Bonito isso, hein? Bonito, hein? Então, esses são os procedimentos de análise que a gente vai adotar aí para resolver nossos exercícios, hein? Pessoal, continuando. Já que a gente já tem esse momento, essas etapas para a gente fazer análise dos exercícios, é importante também nós entendermos alguns conceitos relacionados à tensão. E o que é tensão? Vocês lembram o que é tensão? Você sabe o que é tensão? Posso apagar? É claro que pode, né? Qualquer coisa você pausa o vídeo aí, ok? Mas é importante ver o vídeo todo, hein? Então repara o seguinte, o que seria tensão? Por quê, professor? É importante saber o que é tensão, que muitas vezes, e quase sempre, existe uma tensão atuante em um determinado corpo, não é? E o que seria tensão? Bom, matematicamente, nós falamos que tensão é igual a força sobre área, não é? Tensão é igual a força sobre área. Se a gente pegar as unidades no sistema internacional de força, quilograma? Não! É Newton e área. Sistema internacional. Centímetro ao quadrado ou metro quadrado? Ou milímetro ao quadrado? Metro ao quadrado. É Newton por metro ao quadrado. E Newton por metro quadrado nada mais é do que Pascal. Então repare que quando a gente fala de tensão, a gente está analisando uma determinada força atuando em uma determinada área. Que área é essa? A área no qual o corpo está sendo solicitado, a força está sendo aplicada. Essa área da seção transversal, ok? Existem para nós 3 tipos de tensões, né? As tensões de tração, compressão e a tensão de cisalhamento, né? Pessoal, nós temos então, qual que é a diferença entre elas? Deixa eu fazer um desenho aqui esquemático rapidinho para a gente ver. Vamos supor que aqui nós temos aqui um elemento, fazer esse elemento aqui bonitinho, no qual a gente tem algumas tensões atuando sobre ele, ok? Repare, se nós temos uma tensão que tende a comprimir e apertar o nosso corpo, nós temos esse sigma aqui que a gente chama de tensão de compressão. Tá comprimindo? Compressão. Tranquilo, né? Repare, e se agora nós temos aqui uma tensão que tende a tracionar, a puxar, a estender o nosso corpo? Bom, então essa sigma linha que eu estou chamando aqui, olha, é a tensão de tração. E se nós tivermos uma tensão que ela tende, olha aqui, olha, vou representar ela em vermelho, hein? Ó, olha aqui, ó, estou representando uma tensão em vermelho, ó, ó. Que tensão é essa? Essa tensão aqui, ela tende a cisalhar o nosso objeto, ela tende a romper o nosso objeto. E essa tensão, diferente das outras, que é representada pela letra sigma, nós a representamos pela letra tau. E essa tensão seria a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento. Repare que a tensão de compressão e de tração, elas fazem um ângulo de 90 graus com a superfície, né? Então elas são perpendiculares
perpendiculares à superfície. Enquanto que a tensão de cisalhamento ela é tangente ao nosso corpo. O que é tangente? Ela encosta em um determinado ponto, o único ponto do nosso corpo, ok? Por isso que ela tende a romper, a cisalhar este corpo, ok? Então nós temos a tensão de compressão, tração e cisalhamento. A maneira de nós representarmos é uma, e matematicamente o conceito é o mesmo, tá? Tensão continua sendo força sobre área. Só que para tensão de compressão e tração a gente utiliza o sigma, né? Então tá sigma igual a força sobre área. Se a gente estiver aqui calculando a força interna, muitas das vezes, em vez da gente usar um F, que a gente representa as forças externas, a gente representa por um P, ó, um P, ok? E a tensão de cisalhamento a gente representa pelo tal, né? O tal. E o tal vai ser força sobre área. Uma força cortante, por isso eu represento por um V sobre a área, que é essa área da seção transversal. Bonito, hein? Reparem que aqui eu estou representando a tensão de compressão, tração e a cisalhante média, né? Média por quê? Porque eu só estou representando em um determinado ponto. É uma força concentrada. Acabamos de ver lá das cargas externas, né? Poderia ser força de superfície ou uma força de campo. Aqui eu estou representando uma força de superfície, que é um contato direto entre os dois corpos, e aqui é uma força concentrada. Porque poderia ser uma força distribuída? Claro que poderia a força distribuída, ó, a força distribuída. Aí teria uma tensão de compressão ao longo ali de toda a superfície, de toda a seção transversal, ok? Então os conceitos aí é esse, ok? Pessoal, temos também, dentro da resistência materiais, chamada uma tensão, que não vai ser de compressão, tração e cisalhamento. Vai ser uma tensão admissível. Que palavrinha bonita, hein? E o que é uma tensão admissível? Vem comigo. Tensão. Vem cá. Tensão admissível. Admissível. Uma tensão admissível. O que é uma tensão admissível? É a tensão que o corpo admite. É a tensão que o corpo irá suportar sem se deformar, sem se romper, ok? E dentro da engenharia, para a gente garantir que o corpo ele não ultrapasse essa tensão admissível, essa tensão que o corpo, senão ele vai romper, ele vai se deformar, né? Pode romper, ele vai se deformar. Nós utilizamos um fator de segurança, o famoso fator de segurança, FS, fator de segurança. E o que seria esse fator de segurança? Bom, a gente sabe que o fator de segurança nada mais é do que uma tensão de ruptura dividido por uma tensão admissível. Ok? É uma tensão admissível. Então, fator de segurança é igual a uma tensão de ruptura dividido pela essa tensão admissível. Repara que aqui eu estou representando por sigma, né? Poderia estar representando por tal também, tá? Se o corpo estiver sofrendo uma tensão de cisalhamento, eu representaria por um tal, tá? Então, só estou representando aqui por sigma. Então, o fator de segurança é a tensão de ruptura sobre a tensão admissível. Professor, beleza, mas admissível a gente calcula. Como é que eu vou saber a tensão de ruptura? Quando que eu vou saber a tensão que um corpo irá se deformar, que irá se romper? Bom, a tensão de ruptura não é a tensão máxima, obrigatoriamente. Porque se o material ele for frágil, o que é material frágil? Olha que bonito. Aqui eu tenho um gráfico de tensão por deformação. Ó, se o material ele for frágil, repare que a tensão aqui, ó, é a tensão máxima.
Então, se o material ele for frágil, aqui tem uma curva característica de tensão e deformação. A gente temos aqui, olha, uma região elástica. Região elástica significa que a tensão é diretamente proporcional à deformação. Eu aumento minha deformação quando eu aumento a minha tensão, ok? Daqui é uma região elástica. Na região elástica, a lei de Hooke é estabelecida, ok? Na lei de Hooke, nós temos que o quê? A tensão é diretamente proporcional à deformação. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Aqui é o sinal de proporcionalidade, né? Que não é igualdade. Para a gente tirar esse sinal de proporção e colocar o sinal de igualdade, igual eu vou fazer agora, ó, coloquei o sinal de igualdade, eu preciso colocar uma constante, que eu vou colocar essa constante E aqui, ó. Essa constante E, anota aí, ó, faça o resuminho para a gente estudar. Seria o módulo de proporcionalidade, coeficiente de Young e módulo de proporcionalidade, coeficiente de Young e o resto eu esqueci. Tem mais um nome também, eu vou lembrar. E o módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade, proporcionalidade e coeficiente de Young. E aqui, pessoal, nós temos a deformação, né? Tem aqui a lei de Hooke, aquela lei lá, que é a lei das molas, né? Sensacional. Isso parte do pressuposto que acontece na região elástica. E aqui nós temos o restante, uma região plástica, né? A região plástica. E nesse caso, o material frágil. Por que o material frágil? Porque a tensão máxima é igual à tensão de ruptura. Quando o material ele chega na sua tensão máxima, ele já rompe, né? Características de materiais frágeis. Professor, e se o material for material dúctil? Opa, se o material for dúctil, o comportamento da curva é igual. Ó, tensão máxima continua e a tensão de ruptura agora é outra, ó. Onde que é a tensão de ruptura? O material ele vai romper depois da tensão máxima. Agora nós temos uma curva característica de materiais dúcteis. Beleza, professor? Você já me mostrou onde que é a tensão de ruptura de material frágil. Você já me mostrou uma tensão de ruptura de um material dúctil. Mas como é que eu vou saber o valor dessa tensão, pessoal? Experimentalmente, tá? Então existe um ensaio de tração que consegue medir, determinar essas tensões de ruptura, um ensaio de torção, enfim, temos inúmeros ensaios. Muitos deles já foram realizados para afinidade de materiais, os comerciais todos. Então, muitas das vezes, ou a gente vai fazer o experimento, ou a gente vai nas normas, né? Normas e manuais técnicos, né? Já mostra pra gente qual vai ser a nossa tensão de ruptura. Independente se vai ser uma tensão de tração, compressão, ou uma tensão de cisalhamento. Maravilha? Pessoal, é isso, né? A introdução é essa. E como é que a gente vai aplicar isso? Como é que a gente aprofunda isso? Exercícios. Exercícios, exercícios, exercícios. Então, faz o seu resumo. Quem quiser, entra lá no Instagram, elder.engineer, porque lá vai ter... Hoje eu coloquei lá o livro do Resistência dos Materiais, do Hibbeler. Quem quiser, tá lá. Dá uma baixada nele, estuda, faça um resumo dos capítulos lá e... Para agora a gente vai começar com exercício. Vamos fazer alguns exercícios, vamos treinar, vamos habituar, vamos ver este conceito aplicado, ok? Espero que tenha deixado claro, espero que tenha entendido. Dúvidas, deixa no comentário, qualquer sugestão deixa no comentário e estou aqui para ajudá-los, tá? Grande abraço, fé em Deus, se cuide aí. Beijo do professor.